Fala galera, tudo bom com vocês? Eu, Raca Minelli, mais uma vez aqui no canal da Grão de Gente pra gente bater um papo super bacana. E hoje o assunto é desfraude, um assunto que eu tenho certeza que deixa muitas mães de cabelo em pé. Mas calma, fica tranquila que não é tão desesperador como a gente imagina. A pergunta que passa pela cabeça da gente é quando começar o desfraude dos nossos filhos, não é mesmo? Hoje o Davi tem 4 anos e quando eu comecei a pensar no desfraude, foi quando ele estava ainda no maternal 1, ele tinha 2 anos e meio, né? Foi em setembro de 2017 e a gente começou a pensar no desfraude porque ele já iniciava, ele já dava indícios de que estava entendendo o que estava fazendo. Como é que é isso, Raquel? Como é que como a gente vai entender quando a criança já está preparada para o desfraude? Não é nós, mães, nem professores que determinam quando é o desfraude da criança. Eu deixei sempre muito livre isso, eu nunca fiquei tentando fazer isso de forma precoce. O Davi já tinha discernimento que quando fazer xixi e quando fazer cocô mesmo usando fralda. Em casa ele se escondia pelos cantos para fazer o cocô dele escondido, né? E ficava naquele momento, eu chamava ele não, ele ficava ali escondidinho no cantinho dele e eu sabia que ele estava fazendo o cocôzinho dele. Na paz do Senhor, ali fazendo o cocôzinho dele. E na escola, como ele estava no maternal 1, eu coloquei o Davi no maternal com 2 anos, né? Então já estava no final desse ano de 2017, a professora falava que já havia indícios de que o Davi já podia começar o desfraude, mas eu estava num processo de mudança de bairro, de apartamento. Então foi um tanto quanto conturbado essa situação. Então, mais por esse motivo, eu também não fiquei preocupada. E quando requer esse processo na escola, é com tanto paciência, e a gente tem que também fazer em casa esse processo. Normalmente é 100% desfraude, mais a questão do diurno, né? E aí a professora pede para que leve mudas, normalmente 5 mudas de roupa. Ele normalmente não vai de fralda pra escola, né? A gente usa cueca, mas em casa ele usaria shortinho para deixar o pintinho dele solto, pra ele não sentir que estivesse preso, pra ele entender esse processo. E levar a criança de a cada 20, 15 minutos pra fazer xixi, mesmo se estiver brincando, caso ele não queira, porque muitas crianças estão com vontade de fazer xixi, mas estão brincando e não querem parar naquele momento. Mas é importante que a gente pegue a criança e leve pra fazer xixi ou pra tentar fazer cocô, porque ela pode estar com vontade e acabar fazendo. Eu confesso que no meu caso, como eu tive esse processo de mudança e eu deixei o Davi livre, então a gente fez um processo de 2 semanas na escola e logo depois eu me mudei. Eu não fazia o processo de desfraude na rua, tá? Eu acho que era mais uma questão também de comodismo meu. E eu falava, cara, quando o Davi tiver que desfraudar por completo, ele vai desfraudar. Eu não vou forçar isso a ele, isso é importante. Mas eu incentivava sempre. Quando eu ia fazer xixi, já que eu não tinha aquela figura paterna dentro de casa, porque se você não me ouviu meu outro vídeo aqui no Grão de Gente, eu me separei quando o Davi tinha 10 meses, então não tinha essa figura paterna pra mostrar como se fazia, já que o Davi é menino, né? Como é que faz xixi em pé. Então eu sempre fazia sentada, eu achava, viu filho, a mamãe tá fazendo xixi, a mamãe tá aqui fazendo cocô. E ele via esse processo, eu sentada, ele me ajudava a dar descarga e dava tchau pro xixi, tchau pro cocô. E eu comecei esse processo com o pinico, sim. Eu usei o pinico. No começo o Davi achava que ele era um brinquedo, então ele pegava o pinico, levava pro chuveiro, achava que era um balde. Mas eu tentava incentivar ele a sentar no pinico e muitas vezes ele não queria, o que é normal no começo da criança. Então, como eu disse, requer muita paciência. É óbvio que a gente ouve muitos palpites de outras pessoas, já porque meu filho foi assim, que meu sobrinho foi acolá, enfim. É importante que você saiba o seu instinto. Não existe uma regra, cada criança é uma criança, eu sempre faço questão de falar sobre isso. Cada mãe é uma mãe e cada criança tem o seu tempo. Umas podem fazer um desfraude cedo, outras não. O desfraude do Davi noturno foi mais tranquilo, o que é o contrário de muitas mães. O Davi não fazia tanta xixi com frequência à noite, então eu tinha essa noção de quando ele acordava, que era em torno de 8 horas da manhã, ele fazia sempre xixi na fralda, e normalmente a fralda sempre vazava. Então eu tinha noção que quando o Davi acordava, ele queria fazer xixi. Então, mesmo com sono, mesmo cansado, eu pegava o Davi e colocava ele pra fazer xixi. Vai, filho, é hora do seu xixi, vamos fazer xixi. Eu sei que você quer fazer xixi. Às vezes ele não gostava, mas ele acabava fazendo xixi dele de manhã, porque eu sabia que aquela era a hora dele. Então a criança também tem normalmente um horário de fazer o seu xixi e até mesmo às vezes o cocô. Eu também tinha noção que o Davi tinha um horário, assim, um pouco certo pra fazer o cocôzinho dele. E como eu disse, eu não forçava. Muitas das vezes, como eu disse, pro comodismo meu, eu levava o Davi pra rua com fralda. Dizem
como eu disse, os palpites, que não é o correto. Quando você começa o desfraude, é importante que você não use mais a fralda, que a criança não tenha mais contato com a fralda. E foi o que eu disse, eu não queria me estressar, eu tava num processo de mudança, o Davi ficou uma semana com a minha mãe, eu também não ia forçar com que a minha mãe fizesse esse ensinamento pro Davi. Então ele usava a fralda sim, e com 2 anos e meio, né, quase pra completar os 3, porque ele fazia aniversário em março, mas a nossa mudança foi em setembro. Mas assim, já no final de 2017, ele já praticamente não usava fralda. Na rua mesmo, eu falava, filho, você tá de fralda, mas quando você quer fazer xixi ou cocô, você avisa a mamãe. E ele me avisava, ele falava assim, mamãe, xixi. E quando eu entendi que o Davi também já tinha discernimento de fazer o desfraude, é quando ele avisava que já tinha feito xixi ou cocô. Muitas vezes incomodava já aquele cocô na fralda, ele não queria sentar, então já sabia. Então quando a criança, quando você vê, nossa, meu filho já sabe o que tá fazendo, meu filho sabe que fez xixi, meu filho sabe que fez cocô, é a hora de repente você iniciar esse processo, mas com muita cautela, muita paciência, não se desesperar. A criança uma hora vai entender, ela vai no tempo dela, não fique desesperado, frustrado. E o bacana, quando seu filho fizer, até mesmo quando o Davi fazia xixi no chuveiro, eu falava, ih, filho, você tá fazendo xixi, que legal, parabéns! Eu sempre estimulava, aplaudia ele, né, elogiava o que ele tava fazendo, e quando ele fazia de repente xixi na cama, eu não me desesperava, eu não ficava arrasada quando ele fazia xixi de repente, de manhã mesmo, que eu ficava pedindo pra ele fazer xixi, ele não ia, de repente ele ia lá e fazia na calça. Eu não brigava com ele, mas eu mostrava, olha só, filho, viu? Sujou o chão. Quando você quiser fazer xixi, avisa a mamãe te leva no banheiro, você sabe que pode fazer no piniquinho. Então é importante que a gente tenha esse cuidado também de não dar esporro nele e nem brigar na frente de ninguém, nem quando não tiver ninguém, para que ele não fique com medo de fazer aquilo. Ele tem que entender que é um processo, que ele poderia ter ido pro banheiro para evitar sujar o chão, para evitar limpar, mas que não seja algo ruim, algo que realmente seja absurdo ele fazer. Outra coisa que eu comprei também, além do pinico, foi aquele pinico de parede, porque como o Davi é menino, né, eu tentei estimular que ele fizesse o xixi em pé, mas também no tempo dele, ele muitas vezes sempre fez sentado. Hoje em dia ele faz em pé, no pinico na privada da gente. Mas eu sempre deixei, como eu disse, no tempo dele. Eu nunca falei assim, ah, ele faz em pé. Claro que eu pedia pro pai em casa e até mesmo pro Dani, que mora com a gente, poxa, leva ele pro banheiro, mostra como é que faz em pé. Mas assim, era só pra mostrar, pra ele ter noção que podia fazer o xixi dele em pé, segurando o piu-piu. E acontece, né, gente? Às vezes segurando, ele vai, joga pra tudo quanto é lado, xixi. Por isso que muitas vezes eu deixava ele fazendo no piqueniquinho dele, sentado direitinho, até que um momento ele falou assim, mamãe, eu posso fazer xixi em pé. Ah, não, filho, você pode sentar. Não, mamãe, é xixi em pé. E aí ele começou a fazer. O processo já à noite, do desfraude noturno, foi muito mais tranquilo, como eu disse pra mim. Mas assim, sempre antes de dormir, até hoje eu faço que o Davi faça xixi antes de dormir. Se ele não faz e ele dorme sem fazer xixi, eu acordo de madrugada. Hoje não, tá? O Davi tem 4 anos, nunca mais fiz xixi na cama, eu nem lembro qual foi a última vez que o Davi fez xixi na cama, mas eu levantava, pegava o Davi dormindo, tirava a calça dele, colocava ele dormindo na privada pra ele fazer xixi e ficava, filho faz xixi no ouvidinho dele, filho faz xixi no ouvidinho, filho faz xixi. E eu sentia o piruzinho dele endurecendo, que era o momento dele fazer xixi, e eu mesmo segurava o piruzinho dele pra baixo pra ele fazer xixi sentado. E já fiquei minutos, assim, 5 minutos com ele sentado na privada para que ele fizesse o xixi dele. Então é uma coisa de você ter paciência. Quando eu esqueci de fazer isso, o Davi mijava na cama, então eu tinha que fazer isso. Por exemplo, ele dormia 8 horas da noite, em torno de meia-noite, meia-noite e meia, eu pegava ele, levava pra privada e fazia ele fazer xixi. E hoje em dia, como eu disse, não é mais necessário, né? Ele sabe fazer o xixi dele antes de dormir. E ele me fala, ei, mamãe, esqueci de fazer xixi. Eu falei, então corre lá pra fazer xixi. Sempre antes de dormir. Se você quiser aquele desfraude 100%, vou começar o desfraude, que é o que normalmente as pediatras e as professoras também indicam, né, para que você tire completamente. Então você tem que forrar o carro, a cadeirinha dele, né, levar roupas extras, parar em determinados momentos para ver se ele quer fazer xixi. Isso vai de mãe pra mãe, como eu disse, não tem uma regra. Comigo funcionou super bem, o Davi foi super tranquilo até pra cocô. Cocô, ele desfraudou mais rápido que xixi, porque como eu disse, xixi ele ainda fazia na cama, né, se eu não estimulasse. O cocô não, ele sempre, mamãe quer fazer cocô, eu levava ele direto pra fazer cocô. Depois de um tempo, com mais ou menos quase pra fazer 3 anos, 2 anos e 10 meses por aí, ele pegava cocô e saía correndo pra fazer no pinico. Então é algo que, gente, não tem uma regra. Eu só falo pra todas as mães, calma. Ai, meu filho não desfraudou com 3 anos.
calma. Por que esse desespero? Por que você queria que seu filho faça no seu momento? Não, deixa ele no momento dele. O importante é que você estimule, o importante é que você veja os sinais para que realmente ele esteja pronto para aquilo. Tem crianças que fazem mais cedo e crianças mais tarde, não se desespere. Cada criança é uma criança, gente, mas a hora deles vai chegar. E é isso, gente. Comenta aqui se você já teve alguma dessas situações com seu filhote, como é que você fez para que ele desfraldasse. Tem alguma técnica ou alguma dica para dar aqui pra gente? Então comenta aqui e, claro, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal da Grande Gente para acompanhar sempre as novidades por aqui. É isso, um super beijo, espero que vocês tenham gostado do bate-papo e até a próxima. Tchau!